Um bom dia a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Nelsinho e eu tenho esse projeto faz algum tempo, né? Na verdade era um sonho meu trazer todo dia pela manhã um versículo, né, da palavra do Senhor e um pouquinho, né, para a gente poder meditar. E eu sempre fui adiando esse plano, esse projeto, e hoje, nessa madrugada, eu decidi, falei com Deus e decidi trazer, né, colocar isso em prática para todo mundo. Todo mundo sabe da minha história, todo mundo, né, me conhece um pouco, sabe o que eu já fui, o que eu já fiz, o que eu já passei, né, quem eu já fui, né, na verdade. E eu decidi, falei com Deus que eu queria uma mudança na minha vida. E esse vídeo, né, na data de hoje, eu traz o princípio de uma mudança. Eu quero ser diferente, eu quero ser melhor. E eu decidi, porque isso só depende de mim, para ser melhor, para ser uma pessoa, né, que seja um exemplo de vida, de testemunho, de fé, né, e o testemunho verdadeiro da palavra de Deus. Então eu quero todo dia trazer para vocês, né, estou criando esse canal, para poder compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor. E o primeiro versículo, aliás, né, o primeiro trecho da palavra onde eu quero compartilhar com vocês está lá no livro de Marcos, no Evangelho, né, segundo escreveu ali, Marcos, capítulo 4, versículo 35. Escolhi esse lugar, né, maravilhoso, que é aqui onde eu moro, para estar fazendo isso todas as manhãs. E eu espero, né, que Deus me dê condições, capacidade, sabedoria, para que todos os dias a gente compartilhe da palavra. Mas aqui todo mundo conhece, né, a palavra diz: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. Deixando a multidão, eles levaram consigo, assim como estava no barco. Havia também com ele outros barquinhos. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que já estava a encher-se. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E os discípulos o despertaram, dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. Então o vento se aquietou e houve grande bonança. E ele disse aos discípulos: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E eles sentiram grande temor e diziam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Nós conhecemos essa passagem, né? Nós somos aí conhecedores, ouvimos, pregamos várias vezes sobre esse trecho da palavra do Senhor, onde Jesus ele entra com os discípulos no barco. E a Bíblia diz que Jesus ele estava cansado, ele vinha de uma jornada onde ele pregou, ele curou, ele salvou vidas, né? E a palavra do Senhor diz que Jesus ele era homem, ele sentiu cansaço, ele foi dormir. E a Bíblia diz aqui, que no versículo 37, que o vento, né, ele surpreendeu todo mundo, eles estavam no mar, né? E a palavra do Senhor diz que quando os discípulos eles viram, né, que a tempestade ela assolou ali o barco, eu imagino que era um barco de pequeno porte, os discípulos eles se desesperaram. E nós sabemos que no meio dos discípulos ali tinha pessoas que eram experientes, que sabiam navegar, que sabiam, né, se portar numa situação como essa. Mas a palavra do Senhor diz que eles recorreram para Jesus. Eu não sei se eles tentaram algum recurso, se eles tentaram de alguma forma solucionar ali a situação deles, né, se salvar. E a Bíblia diz que quando eles despertam o Senhor, eles falam: mestre, o Senhor não se importa que a gente morra, que a gente pereça, né? Nós vamos morrer, em outras palavras, o barco está afundando, o que nós vamos fazer? E Jesus então ele desperta, acorda e repreende o vento. E a palavra do Senhor diz que o mar ele se acalma, o vento ele cessa. E Jesus questiona os discípulos e diz: por que, né, sois tão tímidos? Né, por que ainda não tendes fé? E os discípulos eles se surpreendem, né, e questionam entre eles ali: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? E irmãos, essa palavra que eu trago para você hoje é que muitas vezes na nossa vida a gente tem a nossa caminhada, tem a nossa jornada, e no meio dessa jornada a gente enfrenta de tudo. A gente enfrenta coisa boa, a gente enfrenta situações legais, agradáveis, mas a gente também enfrenta a tempestade. E nos momentos da tempestade, nos momentos que a gente mais passa aperto na nossa vida, às vezes a gente tenta resolver do nosso jeito, com a nossa força, com a nossa sabedoria, com as nossas condições. Quantas vezes você não tentou resolver os problemas da sua vida do seu jeito e ainda assim não deu certo? Os discípulos eu acredito que tentaram também.
Eles eram experientes, sabiam como solucionar aquilo e não conseguiram. Mas foi no momento em que não existia mais solução, que não tinha mais jeito, que eles resolveram despertar e chamar o Senhor. O Senhor sempre esteve com eles. E o mais interessante é que a palavra diz que Jesus ele estava na popa, onde é o controle do barco. Entenda uma coisa, Jesus ele sempre vai estar no controle da sua vida. Se você der oportunidade, se você der liberdade, Jesus ele sempre vai estar no controle da sua vida. Às vezes você não vê, não entende. Às vezes você pensa que o Senhor não está vendo, que Jesus esteja dormindo. Mas ele sempre vai estar no controle. E quando os discípulos eles chamam Jesus, Jesus repreende o vento e o mar se acalma. Os discípulos eles ficam tão impressionados com aquilo. E naquele dia eles passam a conhecer um Jesus diferente. Eles conheciam um Jesus que curava, eles conheciam um Jesus que fazia milagre. Eles conheciam um Jesus que salvava, como talvez também é o Jesus que você conhece. É o Deus que você conhece, que faz tudo isso. Mas hoje eu te convido e te chamo para conhecer um Deus que também acalma a tempestade. Eu te dou a oportunidade de saber e entender. Esse vento que você está passando, essa tempestade que você está atravessando, Jesus ele tem o poder de fazê-la acalmar. Tem a oportunidade e a alegria de saber hoje. Jesus vai passar contigo e você vai chegar do outro lado. Você vai conhecer um Deus que acalma a tempestade. Que Deus os abençoe e até amanhã.